A paz, meus queridos irmãos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial a quem nós adoramos na beleza da sua santidade, nós o exaltamos porque não há Deus como o nosso Deus. Obrigada por você estar aqui conosco no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Venha juntar-se a esse exército de leitores da Palavra de Deus. Venha se alimentar da Palavra do Senhor diariamente. E os irmãos que já estão conosco, graças a Deus por mais um encontro, né? Deus seja engrandecido nas nossas vidas, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E nada melhor do que estar em contato com o nosso Pai Celestial, do que estar lendo diariamente Sua palavra, meditando nas sagradas letras da Bíblia Sagrada. Estamos então de posse dela, mas este dia vamos estar dando continuidade à nossa agenda anual de leitura. Vamos estar lendo hoje 2 Reis, capítulos 21, 22 e 23. E hoje, irmãos, estamos já pertinho de encerrar mais esse livro histórico da Bíblia. Vamos lá então? Com a Bíblia na mão, no seu momento e espaço reservado, um momentinho que você vai tirar para estar com seu Pai Celestial. Vamos então? A irmã Daniela é só uma companhia e um incentivo diário para você não deixar de ter a palavra do Senhor como seu manancial, a sua fonte de vida diária. Amém? Então vamos lá, de posse da nossa Bíblia. Vamos então ler e meditar na palavra do Senhor mais este dia. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efiziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado na terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Zera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zera no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o meu povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus. E Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar.
Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficaram espantados. Eu castigarei Jerusalém, como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe de Israel, e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiveram morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá. E o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, e era filha de Aruz, da cidade de Jatibotá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele imitou as nações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulão, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entrega esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem ao rei a Ilquias, e esse lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte:
Os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse: Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e o Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Segundo Reis, capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Azera e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal,
ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Azera e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Azera. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento, junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficaram guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natan-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre as alas do rei Acaz, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Zera e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Zera. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios
e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes, governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: Eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco, em Megido, e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O rei Jeoaquim cobrou do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessários para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Amém, irmãos? Aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, fale o coração dos irmãos. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade de estarmos juntos aqui. E o que tem me chamado a atenção, irmãos,
perdão, na leitura de hoje, é que nós vimos que alguns reis seguiram o exemplo um do outro e outros reis não. Nós vimos que mesmo aqueles que agradaram o coração do Senhor não foram seguidos como exemplo dos seus filhos, os próximos reis, assim abandonando o Senhor. Muitas das vezes somos bons exemplos, mas isso não significa que as pessoas irão seguir ou que os nossos filhos irão seguir. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um é uma pessoa que segue e serve a Deus, segundo as suas escolhas. Então, mesmo aquela reforma maravilhosa e o exemplo do reinado de Josias, que o Senhor disse que não houve rei antes dele, não houve rei antes. Está escrito em 2 Reis 23, versículo 25, não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. Mas em seguida o seu filho Joacás, não seguiu o seu exemplo. Oh, meus irmãos, a nossa responsabilidade com o Senhor é individual. Deixamos exemplos, deixamos bons exemplos, ou podemos também deixar maus exemplos, mas sabendo que a escolha é de cada um. Deus dá oportunidade a todos de servi-lo, de adorá-lo, mas a escolha é sua. Então escolha servir ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Escolha servir a Deus, mesmo que você não tenha pais que foram exemplos de cristãos para você, mas escolha servir a Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Aleluia. E veja o Deus maravilhoso que Ele é. Sinta a presença dEle contigo diariamente. E mesmo que você tenha tido e hoje você não está seguindo os caminhos do Senhor, Deus ainda te dá chances, te dá oportunidades de aceitá-lo, de servi-lo, de seguir os seus mandamentos. Então não rejeite a oportunidade, não rejeite o dia de hoje para servir e adorar a Deus e entregar a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o encha de coragem para servi-lo com toda a força, com todo o seu coração, amando o Senhor acima de todas as coisas. Que Deus abençoe o seu dia, que sejamos fortalecidos pelo Senhor, que sejamos alimentados pela sua palavra. Continue meditando o Senhor através do seu Espírito Santo, seu doce Espírito Santo, tem mensagens a te revelar, tem algo a dizer exclusivamente ao seu coração, porque Ele sabe do que o seu coração necessita. Deus abençoe ricamente seu dia, tenha uma semana de paz. Um abraço fraternal da irmã Daniele e fiquem todos com Deus. E até amanhã no nosso canal. E você que está chegando agora, se desejar, se inscreva aí, põe o seu comentário e vamos caminhar conosco nesta leitura diária, neste manancial de vida que é a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.